Oi, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre desenvolvimento na redação, tá? Lembrando que a gente divide os desenvolvimentos, a gente já viu isso em sala de aula, né? Então, primeiro uma revisão e uma intensificação de alguns elementos. Mas lembrando que na nossa dissertação argumentativa nós vamos utilizar 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? E aí você acompanha aí pelos slides para você entender direitinho quais são os elementos fundamentais para o seu desenvolvimento, tá bom? Cada desenvolvimento ele é pautado em uma tese. O que é uma tese? É um aspecto problemático do tema que foi apresentado. Então, digamos que o tema é sobre saúde. Você vai trazer essa ideia apresentada sobre saúde na introdução para ser desenvolvida nos parágrafos de desenvolvimento. Isso você já sabe, mas a pergunta é: como é, Carol, que eu faço para poder desenvolver? Bom, primeiro você precisa problematizar a questão. Então, por exemplo, se o tema é sobre doenças virais e doenças virais como desafio à saúde pública no Brasil, e você quer dividir as suas ideias em D1 e D2. Eu quero falar sobre a necessidade de se investir em ciência e capacitação dos médicos para melhorar a saúde no D1. Então, essa é a minha problemática. Então, eu vou dizer, olha, a formação dos médicos no Brasil não é eficaz, nossa demanda ainda é pouca, os cursos de medicina são muito concorridos, a gente tem pouco médico, enfim. Eu vou trazer esses problemas. Para comprovar isso, é preciso de um repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? A gente também já viu isso. Repertório é tudo que vai comprovar a sua abordagem. Então, pode ser uma alusão histórica, pode ser um dado estatístico, pode ser uma citação, uma filosofia, pode ser um livro, um filme, uma série, tudo isso é repertório sociocultural, tá bom? O grande lance é você lembrar que, para aquilo que você está afirmando, você vai buscar o melhor repertório. Então, se você me diz que precisa comprovar que os cursos de medicina são escassos no Brasil e que a gente precisa investir em formação médica, o legal aí seria você trazer um dado estatístico. Então, vai buscar alguma pesquisa que já disse que, por exemplo, segundo o Conselho Federal de Medicina, e esse é um dado real que a gente trabalha em sala, existe um médico para cada 500 pessoas no Brasil. Ou seja, a gente tem uma quantidade de médico muito pequena relacionada à quantidade de pessoas que precisam desse médico. Então, você pode colocar esse dado, que é um dado que a gente chama de proporcional, porque ele não tem porcentagem. Você pode utilizar esse dado como repertório sociocultural para melhorar o seu conteúdo no desenvolvimento. Então, você vai afirmar no seu desenvolvimento, trazendo a problemática que você apresentou na introdução. Depois você vai utilizar um repertório sociocultural para comprovar essa problemática e depois você vai problematizar de forma crítica, dizendo que há pouco investimento do Estado, que a nossa saúde não é eficiente, que nós formamos poucos médicos, que a gente precisa investir em cursos relacionados à área de saúde no Brasil, que a gente precisa se preocupar com a prevenção. Então, você vai trazer isso ao longo dos seus desenvolvimentos, tá bom? Então, são esses elementos que precisam estar no seu parágrafo. Quanto à estrutura, só passar aqui para vocês verem, ó, tanto o D1 quanto o D2 tem praticamente a mesma coisa. A grande diferença, ó, vou falar o que é que tem de igual, na verdade, porque você vê que esse seu lado aí esquerdo dos slides, ele não altera, tá vendo? Quando eu passo o slide, ó, não altera. O que é que tem em comum? Divisão em 3 períodos, podem ser mais, tá? Podem ser 4 ou 5, mas pelo menos 3 períodos. Utilização de conectores, tanto para começar o parágrafo, quanto dentro dos próprios períodos, tá? E na passagem de um período para o outro. E a média de linhas é de 6 a 8. O que é que você vai fazer? Localizar o problema, argumentar com o repertório sociocultural e reafirmar isso, tá certo? Essa é a estrutura básica que a gente acabou de ver. O que eu queria chamar a atenção de vocês, antes de mostrar um exemplo de uma redação nota 1000, é que o ideal é que no D2, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você tente dar um gancho para a conclusão. O que é que tem na minha conclusão, Carol? Propostas de intervenção, tá certo? Uma medida para melhorar o problema. Então, o ideal é que no finalzinho do D2, você, além de ser crítico, você consiga dizer, e é por isso que são necessárias medidas, é por isso que a gente precisa pensar em melhores maneiras para reduzir o problema, tá? Não com essa linguagem pessoal, obviamente, você sabe disso, é que a gente está falando, na escrita é diferente,
Mas você vai fazer um gancho para sua proposta de intervenção, beleza? Eu vou rapidinho, tá? Sair dessa opção. Espera só um pouco, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela agora uma redação Enem nota 1000. Pronto, já consegui aqui. Essa redação foi de baiano, foi o único baiano que tirou 1000 no Enem, que é de Vitória da Conquista, no ano passado, no tema de democratização do acesso ao cinema. Então, percebam aqui, ó, ele utilizando um conector para iniciar o parágrafo. Esse é o D1 dele, tá? Nesse D1, você localiza aqui, ó, o repertório. Então, antes do repertório tem, ó, problema. Destaca-se que a arte cumpre um papel importante em conscientizar as pessoas. Então, você vê que ele traz a tese. Aí, depois, ele traz o repertório. Tá vendo aqui? O filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. E aí, né, contextualiza isso historicamente, o que é importante. E aqui ele argumenta sobre o repertório, tá vendo? Evidenciando a questão de autoritarismo, que são medidas antidemocráticas. Então, você vê que é uma argumentação consistente. E aí, para finalizar o parágrafo, ele é crítico. Desse modo, os filmes têm grande peso na conscientização do povo brasileiro acerca de problemas como preconceito e ameaça à democracia. Crítico, muito bom, ok? Por isso que ele tirou 1000. Aí, ó, D2. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte, para vocês verem com facilidade, em especial quem estiver assistindo pelo celular. Eu tô gravando pelo notebook. E vocês também, tudo direitinho? Tô tentando não ficar conversando nessas aulas para a gente aproveitar melhor o tempo, tá? Mas se tiverem dúvidas, podem mandar, viu? Aqui vocês têm, ó, o conector, além disso, para passar para o D2. Para retomar cinema e não repetir, ele, ao invés de utilizar a palavra cinema, ele utiliza a palavra sétima arte. Aí depois, ó, vou achar aqui o repertório, né? Ele vem, traz, de maneira geral, documentários e filmes. Aí depois ele vem trazer um documentário, Brasil, um País Violento, que é um documentário da Rede Globo. E é o repertório sociocultural dele aqui. E aí depois ele vem ser crítico de novo, ó. Dessa maneira, os documentários conseguem unir a beleza da arte e a transformação de informação, ou transmissão de informação, desculpa. São, pois, indispensáveis à nação brasileira, haja vista que contribuem de sobremodo para a formação do pensamento crítico nacional. Ou seja, ele já faz uma chamada aí para evidenciar o que é importante na proposta que ele vai fazer depois, tá certo? Então, são exemplos de desenvolvimentos bem estruturados que vocês podem seguir como exemplo. Cara, onde é que eu acho esses textos? Na internet você acha muitos textos desse, mas existe um negócio chamado cartilha do participante do Enem, que vocês vão encontrar esses textos nota 1000 do Enem anterior, tá certo? É só jogar no Google, cartilha do participante Enem 2018, 2019, vocês vão achar de todos os temas, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.